Oi, gente, boa tarde. Olá, boa tarde. Chefe do tráfico do bairro da Serra é preso pela Polícia Civil. O criminoso é acusado também de matar 4 pessoas e tentar assassinar outras 6. Outros integrantes da quadrilha são procurados pela polícia. Golpista se passa por fiscal da Vigilância Sanitária, cobra propina de comerciantes para não fazer fiscalização. Protesto após morte de tatuador em Rio Marinho, Cariacica. De acordo com a polícia, ele tentou puxar a arma de um PM e acabou baleado. Além dos preços salgados, agora quem procura alimentos como arroz e óleo em alguns supermercados da Grande Vitória só vai poder levar quantidade limitada dos produtos. Quase 10 horas na fila para tentar marcar uma consulta em unidade de saúde de Vila Velha. Os moradores chegaram ontem à noite e hoje cedo a fila, olha aí, já dobrava o quarteirão. Pois é, mas apesar da espera, todo mundo voltou para casa sem atendimento. O sistema de marcação não estava funcionando. Que absurdo, gente. Tem alerta também de temporal e ventos fortes para o estado. Ontem, cidades do interior foram atingidas por chuva de granizo e vendaval. E tem homenagem para o Dia das Crianças. Bolo no pote recheado de chocolate. Você já adiantou que hoje é o dia da sobremesa? Hoje é dia da sobremesa. Que delícia. Bora comemorar. TN1 tá no ar. Vem com a gente. O TN1 começa falando de golpes em bancos. Gente, uma quadrilha abriu várias contas com documentos falsos, pegou empréstimos. Pois é, tem também um golpe milionário. Um hacker roubou 30 milhões de reais e repassou o dinheiro para várias contas. Uma delas de um empresário capixaba. Quem traz todos os detalhes para a gente é a repórter Suzy Faria. Olá, Suzy, boa tarde. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruna, e também os amigos do TN. Pois bem, esse golpe ele tem como origem o estado de São Paulo. Um hacker teria invadido o computador de um gerente de um banco lá de São Paulo e extraído aí de uma conta provisória do banco 30 milhões de reais. Ele pulverizou esse dinheiro por vários estados do país, principalmente do sul. E quem vai explicar melhor para a gente como é esse golpe e qual a participação do empresário capixaba de 53 anos é o delegado Douglas Vieira, titular da DEFA. Boa tarde, delegado. Boa tarde. Delegado, como é que era esse golpe? Como que ele conseguiu extrair esses 30 milhões e pulverizar em outras contas? Trata-se de uma organização criminosa que atua com alto grau de sofisticação e, no presente caso, um dos seus integrantes adentrou de forma clandestina na agência, instalou um dispositivo no computador do gerente, extraiu informações importantes. Falando uma linguagem mais, para que todos possamos entender. Extraiu esses valores, subtraiu esses valores do banco, em torno de 30 milhões, e pulverizou em diversas contas, em diversos estados da federação. Principalmente ali do sul, né? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Isso, teve casos no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, interior do Paraná, interior de São Paulo, e muitos casos na capital São Paulo. Uhum. Aqui no Espírito Santo, esse empresário de 53 anos recebeu 6 milhões de reais, não seria isso? Exatamente. Ele recebeu 6 milhões, porém a sua conta estava inativa, eis que ele tinha passado alguns cheques que retornaram por falta de fundo, cheques pequenos, menos de R$1.000. Por isso a conta estava inativa. Então ele não conseguiu fazer pela internet essa transferência dos 6 milhões. Assim ele teve que se dirigir à agência bancária. E lá ele conseguiu subtrair 10 milhões, que é o máximo, 10 mil reais, perdão, 10 mil reais, que era o máximo que ele conseguiria sacar na boca do caixa. No momento, na sequência, que nós efetuamos a sua prisão. E quando o senhor chegou, que prendeu ele em flagrante, qual foi a justificativa que ele deu para esse valor na conta? Ele justificou que estava fazendo um negócio com empresários da China, eles investiriam 30 milhões na empresa dele e fizeram um adiantamento de 6 milhões. Nós, olhando todo o contexto, não acreditamos na sua versão. Agora, o delegado chegou a comentar também, Bruno e George, o seguinte: os golpistas utilizam pessoas de um determinado perfil.
E o perfil em alguns desses estados era exatamente esse, empresários que não iam bem das pernas ou até falidos. Exatamente. Na capital São Paulo, nós percebemos que se tratava já de criminosos habituais, essa prática de golpe. Porém, no Rio Grande do Sul, no Paraná e aqui no Espírito Santo, o que nós constatamos? Que eram empresários que até então não tinham envolvimento com o crime, mas não vinham muito bem nos seus negócios e acabaram sendo seduzidos os integrantes dessa organização criminosa e aderiram a ela, na expectativa de um lucro mais fácil. E aqui no estado do Espírito Santo, no caso, acabou não tendo êxito. Agora, delegado, o mais prejudicado aí é o banco ou são os correntistas? Esse dinheiro foi tirado especialmente do banco ou os correntistas estão levando prejuízo aí? Não, foi todo do banco. Uma conta transitória do banco. Nenhum correntista teve prejuízo. E no caso desse empresário, o que vai acontecer com ele? Ele já está preso, ele já está respondendo pelo quê? Ele foi autuado em flagrante delito por furto mediante fraude e por organização criminosa, por ter aderido nessa organização. E o senhor acha que aqui no estado pode ter outras pessoas que também estão fazendo parte desse esquema, recebendo dinheiro para repassar para outros estados, para outras contas? Nós acreditamos que sim, as investigações estão em andamento, tanto aqui no estado do Espírito Santo, como no estado de São Paulo. Então, não está descartado que haja outros criminosos atuando dessa forma aqui. O senhor está falando isso e quem lá em casa está assistindo, está participando desse golpe, deve estar preocupado. É melhor que ele se apresente? É melhor que se apresente, né, que esclareçam os fatos, que a Polícia Civil está atento, e tanto a Polícia Civil aqui do estado do Espírito Santo, de São Paulo. Só para se ter uma ideia, na data de ontem, foram em torno de 6 prisões de flagrantes. 4 na capital São Paulo, uma no interior do Paraná, mais aqui no Espírito Santo. Então, as polícias estão autuando, estão atentos a esse tipo de golpe. São 40 contas? Acreditamos que em torno de mais de 40 contas que foi despulverizado esses valores. Transferidos num único dia? Transferidos num único dia, na segunda-feira. Em sua imensa maioria, não é, os valores já foram recuperados e restituídos ao banco. Uhum. Então está aí. Essa operação já tem algum tempo, né, delegado, que vocês já estão mexendo, investigando, junto Isso. com a Polícia de São Paulo. Exatamente. Não é? Infelizmente, são situações que vêm ocorrendo, isso não é uma situação isolada, e esse golpe específico é desde o dia 5, que foi a data que os valores foram subtraídos indevidamente do banco. Uhum. Que nós aqui do Espírito Santo, bem como a Polícia de São Paulo, vem atuando aí para identificar todos os autores desse crime. E sabe então que essa pulverização é mais para o sul, né? O dinheiro está sendo mandado bastante para o sul. Boa parte para o sul, boa parte de São Paulo, e depois é redistribuído novamente. É um golpe que precisa ficar bastante atento, né, delegado? Exatamente, que isso causa um prejuízo... Contra a instituição financeira, né? Exatamente, que isso pode causar um prejuízo severo, né, para a sociedade como um todo. Okay. E olha, George, Bruna e George, este não foi o único golpe que a Divisão Especializada em Investigação Criminal atuou junto com a DEFA, não. Tem um outro crime que aconteceu e 3 pessoas foram pegas em flagrante em Jardim da Penha, quando estavam dando um golpe também contra uma instituição financeira. Esses 2 homens, 2 mulheres e um homem foram presos ontem. E quem vai falar sobre isso, sobre esse golpe que envolve aí empréstimos no valor de 115, 100 mil reais, é o delegado João Francisco Filho, chefe do DEIC. Vamos assistir aí a entrevista dele. Um indivíduo desse grupo, ele comparecia à agência com toda a documentação falsa, identidade, comprovante de endereço, comprovante de renda. Obrigada. Ela abriu uma conta nessa instituição e após um dia ou 2 dias ela retornava e já solicitava um empréstimo consignado. Até hoje nós já apuramos que eles conseguiram concretizar um golpe desse no valor de 115 mil reais, onde nós conseguimos até apreender o papel onde eles fizeram a distribuição desse dinheiro. Eles foram presos 3 ao mesmo tempo, um homem e 2 mulheres. Esse indivíduo do sexo masculino, ele já tinha mandado de prisão em aberto. Uma das mulheres, que é a mulher que planejava, que trazia todos ali e determinava as funções de cada um,
Essa ela tem várias passagens pelo crime de estelionato, então ela que repartia essas funções. Quem iria na agência utilizar os documentos, quem faria a segurança e como seria repartido o dinheiro, ela que fazia todo esse planejamento. Pois é, e essas 3 pessoas foram autuadas em vários crimes, tanto que de cabeça eu não consigo lembrar, eu vou ler para vocês. Ó. Autuação por associação criminosa, uso de documento falso, fabricação de documento falso, falsidade ideológica e tentativa de estelionato. De acordo com o delegado, essas 3 pessoas já estão no presídio. E elas usavam exatamente isso, documentos falsos, documentos roubados. Então, quem teve o seu documento roubado, por favor, vá até uma delegacia, preste queixa, porque senão daqui a pouco você está com o nome sujo na praça e vai ficar aí com bastante dificuldade para poder limpar o seu nome diante desses golpes que estavam acontecendo. Agora, George, Bruna, uma outra informação. Hoje, o delegado Rodrigo Sandimori apresentou a pessoa que ele prendeu ontem, lá na Serra, na 10ª fase da Operação Caim. E essa pessoa que, segundo ele, era o alvo número 1 de busca da delegacia da Serra. Uma pessoa que fugiu do CDP há algum tempo e, nesse período que estava solto, cometeu diversos crimes em Central Carapina e também em Jardim Carapina. Vamos acompanhar aí a matéria onde o delegado explica a situação. Levi Tiago da Silva, de 25 anos, era o alvo número 1 da DHPP da Serra. Há 5 meses, o delegado Rodrigo Sandimori concentrava o foco para detê-lo. E não era para menos. De acordo com o delegado, em um ano que ele estava livre, participou de vários crimes. Levi Tiago da Silva era o nosso alvo número 1 da DHPP Serra, atual frente do tráfico de drogas da região da Vala, no bairro Central Carapina. Levi é um dos indivíduos que se evadiram do Centro de Detenção Provisória da Serra, na data de 6 de novembro de 2018, e desde então, no período de um ano, ele é suspeito de ter matado 4 pessoas e baleado outras 6 no bairro Central Carapina, o que por si só demonstra sua alta periculosidade e potencial envolvimento com o submundo do crime, colocando em risco a tranquilidade social e principalmente a ordem pública nos bairros Central Carapina e Jardim Carapina. O delegado ainda procura por mais integrantes da gangue, todos com mandado de prisão em aberto. Davidson Chaves, o Dedé, de 25 anos, Hudson Tiago da Silva, o Peludson, de 28, que é irmão de Levi, e Lourenço Christian Elias Viana, de 25 anos. O nosso objetivo agora é prender um por um dos 3 indivíduos que se encontram com mandado de prisão em aberto no bairro Central Carapina e ainda insistem em matar no município da Serra. Por isso pedimos apoio à população através do 181 ou também pela página do nosso Facebook, onde também o sigilo é garantido e o perfil é preservado. Pois é, parabéns ao delegado, né? Mais uma prisão lá na Serra. E, George, Bruna, eu tenho certeza que vocês vão me perguntar agora sobre informações da chacina da ilha e também daquela execução lá no centro. Bem, hoje eu não tenho nenhuma atualização. Eu só soube, agora há pouco, que houve uma troca de tiros, muitos disparos lá em Tararé, mas até então eu não sei se teve vítima. E Tararé é onde aconteceu ontem aquela operação, a Caim 10, né, a 10ª fase da Caim 10, em que foram apreendidos vários materiais, inclusive drogas dentro de congelador, em locais bem inusitados, né? Então, por enquanto, a única coisa que a gente sabe é que houve essa troca de tiros lá, ainda não se sabe se há feridos. E quem estiver circulando ali pela Norte Sul, próximo do shopping, bastante atenção. Agora há pouco houve uma perseguição da polícia contra bandidos que bateram na traseira de uma caminhonete num sinal ali próximo. Os bandidos saíram correndo ali, a polícia ainda estaria em cima dessa turma lá. Então, o trânsito naquela área deve estar bastante complicado nesse momento. Por isso, quem estiver circulando por aquela área ali, redobre a atenção, já que está tendo uma operação policial ali, né? Essa perseguição
contra os bandidos. George, Bruna. Tá certo, Suzy. Obrigada pelas suas informações e qualquer novidade sobre esse tiroteio em Itararé, chama a gente aqui. Obrigada. E olha, a gente fala agora de um protesto ontem à noite no bairro Rio Marinho, em Cariacica. Foi depois da morte de um tatuador. De acordo com a polícia, ele tentou puxar a arma de um PM durante uma abordagem e acabou baleado. Também teve toque de recolher no bairro. As informações com a Vanessa Calmon. Olá, Vanessa, é com você. Ei, Georgia e Bruna, muito boa tarde para vocês e a todos. Olha só, foi isso mesmo que aconteceu. Eu vou mostrar primeiro como é que está a situação aqui em uma das principais avenidas dessa região aqui de Rio Marinho, Caçaroca, Castelo Branco e Bela Vista. Foi essa avenida aqui que o comércio fechou todinho desde ontem à tarde. Foi por aqui que os criminosos, os traficantes passaram dando esse toque de recolher. E o toque de recolher, gente, foi por conta da morte do Robson Pablo Loretti Valadares. Ele tinha 32 anos, ele era tatuador, morador do bairro Rio Marinho. O Robson, de acordo com a apuração da nossa equipe, que esteve aqui no bairro no momento em que tudo aconteceu, ele estava sentado numa calçada na rua Pará, no bairro Rio Marinho, em Cariacica, acompanhado de uma jovem e também de um amigo, quando uma viatura da Polícia Militar se aproximou para fazer uma abordagem. Essa jovem estaria com drogas e no momento da abordagem um dos policiais teria algemado essa jovem. Nesse momento, de acordo com as testemunhas que conversaram com a nossa equipe, o amigo do Robson teria reagido a essa ação policial e o Robson foi ajudá-lo. E aí os policiais teriam atirado, Robson foi alvejado com um tiro na cabeça e esse amigo ainda teria sido baleado na barriga. Já a Polícia Militar dá outra versão sobre os fatos. Disse que chegou nessa rua Pará, no bairro Rio Marinho, que avistou os três, que fez a abordagem, que identificou que essa jovem de fato estava com drogas e a algemou. E que nesse momento, de acordo com a Polícia Militar, um dos dois, ela não afirma quem seria, sacou uma arma e teria efetuado disparos contra a guarnição. Neste momento que a PM teria revidado com uma luta corporal e no calor da situação teria atirado e aí o Robson foi alvejado com um tiro na cabeça e o amigo acabou com um tiro na barriga. A Polícia Militar disse ainda que no local de toda a situação apreendeu um revólver calibre 38, 5 munições e um tablete de maconha. Essa jovem que teria sido algemada e também o outro rapaz que levou um tiro na barriga teriam conseguido fugir do local. Bom, logo depois de toda essa situação e da morte do Robson, foi quando 8 pessoas passaram pelas ruas do bairro mandando fechar o comércio, dando um toque de recolher. Essas pessoas foram detidas pela Polícia Militar, encaminhadas ao DPJ de Cariacica, foram ouvidas e foram liberadas. E à noite, os moradores do bairro Rio Marinho protestaram contra a morte de Robson. Vamos ver na matéria. O bloqueio foi feito por moradores na avenida principal do bairro Rio Marinho, em Cariacica. Passar nada na principal, nada. Só volta. Populares colocaram fogo em madeiras e impediram a passagem de veículos. Nesse vídeo é possível ver que um carro branco dá meia volta e o ônibus do Transcol fica parado esperando que tudo chegue ao fim para seguir viagem. O protesto, que começou por volta de 7 horas da noite, durou cerca de 30 minutos. O motivo seria por causa da morte de Robson Pablo Loretti Valadares, de 32 anos. O tatuador foi morto por um policial militar durante uma abordagem na tarde desta quinta-feira. De acordo com a polícia, Robson foi atingido por um tiro na cabeça após tentar ajudar um amigo que resistiu à prisão. O pai da vítima contesta a versão da polícia. Eles alegaram que ele estava armado. Meu menino mexeu coisa errada assim, mas ele nunca andou armado, nunca trocou tiro com ninguém, muito pelo contrário. Aí alegaram que ele estava armado. Aí alguns estão dando a versão que ele não estava armado, que ele estava subindo o morro. Quando prenderam a menina, aí partiram para cima dele para tentar forjar ele. Aí onde ele não aceitou, aí houve essa luta corporal, né? E para ele se defender, aí eles foram e fizeram essa baita covardia, que para mim isso foi uma covardia. Após a morte do tatuador, um toque de recolher foi imposto no bairro. Traficantes ordenaram que comerciantes fechassem as portas dos estabelecimentos. 8 suspeitos foram presos pela polícia. O pai de Robson quer justiça para o filho. Mas desde o momento que deu um tiro na cabeça do cidadão, eles não deram para conter, eles deram para matar. Nós vamos ter que correr atrás disso aí e vamos botar para esclarecer, né?
De acordo com a Polícia Civil, esse caso foi registrado como homicídio por resistência à ação policial e será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Já a Polícia Militar disse que em todos os casos em que há disparo de arma de fogo de um agente de segurança pública, esse caso também é apurado pela Corregedoria da Polícia Militar. E, gente, o Movimento Nacional de Direitos Humanos aqui do Espírito Santo divulgou hoje pela manhã uma nota repudiando a morte de Robson nas suas redes sociais. Eles pedem a apuração verdadeira dos fatos e o fim dos assassinatos e da violência policial nas comunidades periféricas do Espírito Santo. George, Bruna, volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Vanessa. Obrigado aí pelas informações. E olha, atenção, donos de bares e restaurantes. Tem golpista se passando por fiscal da Vigilância Sanitária e cobrando, Bruna, para não fazer a fiscalização. Agora, mais essa, além de tudo, né, gente? Esse golpe é aplicado em todo o estado. A própria Vigilância Sanitária já registrou um boletim de ocorrência. A empresária que prefere não ser identificada é dona de um bar e restaurante em Vitória. Ela quase foi vítima de um golpe em um dos momentos mais delicados que passou esse ano com o estabelecimento, no meio da pandemia. A ligação do golpista chegou quase 4 da tarde. O restaurante já estava para fechar. Eu vou mandar daqui a pouco, porque está marcado para as 16 horas, mas eu estou mandando aí dois fiscais. Eles vão chegar uniformizados numa caminhonete, que é o que é utilizado pela Vigilância Sanitária. Ele vai chegar aí, ele vai te entregar um documento. Com esse documento, a senhora vai ficar durante 1 ano sem ter problema com fiscalização nenhuma. Ele falava comigo, tá, senhora? A ligação era tão convincente que a empresária só desconfiou quando o golpista falou que ela precisava depositar uma quantia. Em contrapartida, a senhora sabe que nós também estamos passando por dificuldades e a senhora teria que estar depositando R$500 em uma das contas que eu vou falar para a senhora. Graças a Deus eu tive um estalo assim, falei assim, olha só, vamos fazer o seguinte, você me dá 10 minutos, você me liga daqui a 10 minutinhos, como já está fechando todas as lojas, deixa eu correr do lado aqui, que eu tenho o meu vizinho, que é o meu cunhado, deixa eu correr lá e pedir para ele me emprestar esse dinheiro que eu te mando agora. Assim que desligou o telefone, a empresária entrou em contato com um amigo que trabalha na Vigilância Sanitária e foi informada que, de fato, não existia nenhuma fiscalização. Assim como a empresária, outros donos de bares e restaurantes da Grande Vitória e também do interior do estado receberam essa mesma ligação. O golpe começou a ser aplicado há cerca de 2 meses e tem se intensificado nas últimas semanas. Lamentavelmente, num período tão difícil, a gente ainda tem que se deparar com o enfrentamento desses golpistas. A gente tem tentado ao máximo comunicar os empresários para orientar a nos procurar as autoridades para evitar mais esse prejuízo. A gente tem notícia de empresários da Grande Vitória e alguns do interior. Tem se alastrado, lamentavelmente, e a gente pede para que as pessoas fiquem atentas para não cair nesse golpe. Só a Vigilância Sanitária de Vitória recebeu mais de 10 ligações de empresários que sofreram a tentativa de golpe nos últimos 2 dias. O relato que a gente identifica que vai ocorrer uma mega, né? Os empresários falam que essa pessoa, ela relata que vai ocorrer uma mega operação e que ele consegue tirar esse estabelecimento da rota por uma quantia em dinheiro. Emitimos um alerta para Sindibares, Sindipães, ACAPs, para que não caiam num golpe. Pois é, pessoal, então fica aí a importância dos comerciantes ficarem atentos, né? Gente, jovem vítima de assalto é baleado na Serra. O atirador estava numa moto e fugiu sem ser identificado. Ido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência na capital. Nenhum parente gravou a entrevista, mas segundo a polícia, o rapaz de 19 anos foi vítima de um assalto no bairro São Domingos, na Serra. Na ação criminosa, o bandido, que estava numa moto, apontou a arma e rendeu o jovem. O assaltante exigiu o celular. Depois de entregar o aparelho, o adolescente fugiu e, na fuga dele, o bandido atirou. De acordo com um médico de plantão, o jovem de 19 anos foi atingido na região lombar, no lado esquerdo. Ele foi socorrido primeiramente para a unidade de pronto atendimento de Serra Sede
e logo depois transferido para o Hospital Jaime dos Santos Neves. Só mais tarde é que veio ser atendido aqui em Vitória. Após o crime, o autor do disparo fugiu sentido Serra Sede. Segundo a vítima, ele estava pilotando uma moto Honda de cor vermelha e não foi possível identificá-lo. Gente, olha só essa história. 2 colombianos foram presos em Colatina suspeitos de agiotagem. Com os jovens de 23 e 29 anos, foram apreendidos panfletos de propagandas de empréstimos, vários cartões utilizados para formalização e cobrança das dívidas, cadernos de contabilidade com anotações dos devedores e valores emprestados, além de uma pequena quantidade de maconha. As prisões aconteceram nos estabelecimentos comerciais das vítimas, uma padaria e um salão de beleza em bairros de Colatina. As equipes também cumpriram mandados de busca e apreensão no município de Linhares. Os suspeitos deixaram a cidade às pressas, abandonando o apartamento onde moravam. Na fuga, deixaram para trás um cão de raça que foi encaminhado ao controle de zoonoses. Os suspeitos vão responder pelo crime de agiotagem. Eles assinaram um termo de compromisso e, por enquanto, responderão o processo em liberdade, pois a agiotagem é crime de menor potencial ofensivo. As investigações continuam para a localização de novos suspeitos. A busca por atendimento na unidade de saúde do bairro Dom João Batista, em Vila Velha. Moradores chegaram ontem à noite para tentar conseguir uma ficha e marcar consulta. Um sofrimento danado, viu, para esse povo. O local estava tão lotado que a fila chegou a dobrar o quarteirão. Mas a longa espera, gente, não adiantou em nada. O sistema da unidade de saúde parou de funcionar e todo mundo voltou para casa sem marcar consulta. A fila é grande para o atendimento na unidade de saúde do bairro São João Batista, em Vila Velha. Antes das 7 horas da manhã, já estava assim. Muitas pessoas chegaram cedo, porque sabiam que o atendimento aqui é uma loteria. É preciso arriscar para conseguir uma ficha e quanto mais cedo, melhor. Deu de 4h30. Esperando esse momento de pegar a ficha? É a senha. A senhora pode mostrar para o meu colega ali qual é a senha que a senhora pegou? Número 57. Eu cheguei aqui, era 5h10, por aí. E a senhora pretende sair daqui que hora? Eu imagino que pelo menos depois das 9. E olha lá, vamos ver hoje. Mas quando se imaginava que a espera seria longa, mas o atendimento certo, veio uma funcionária do posto com a informação que ninguém queria ouvir. São sem sistema até agora. Qual a orientação que vocês estão passando para eles agora? Olha, o que ocorre isso? Em virtude desse problema no sistema, a gente não consegue marcar, porque o sistema pelo ESUS, o sistema é de marcação. Então, as pessoas que pegaram a senha podem voltar mais tarde? Qual a orientação? Vai ser marcado, vai ser marcado. O fato deixa seu Debson nervoso. Ele está aqui desde as 11 horas da noite de quinta-feira e precisa de remédios para a esposa. 11 horas da noite de ontem. Tô até agora aqui sem tomar café, sem nada. Uma coisa dessa, poxa. Olha, a situação das pessoas aqui dessa unidade é bem complicada. Vejam só. Quantos anos o senhor tem? 77 e 8. E o senhor? 65. E a senhora? 79. E o senhor? 70. Essas pessoas que vocês viram aqui agora, esse grupo, sabe que horas eles chegaram para conseguir atendimento? Que horas o senhor chegou? 2h30. 2 horas eu cheguei. 2h30. 2 horas. 4. Pessoas com essa idade que tiveram que chegar extremamente cedo para conseguir uma ficha para atendimento. Aqui hoje, como está escrito ali, seria clínico geral. Agora são por volta de 7 horas da manhã. E eles acabaram de receber aquela notícia que vocês viram há pouco. O sistema está com problema e eles vão ter que esperar. Vocês já imaginaram, nessa idade, tendo preferência de atendimento, parados aqui até agora esperando para conseguir uma senha para uma consulta? Sem sistema, sem marcação ou atendimento. A fila, então, antes enorme, agora praticamente acabou. A orientação é que as pessoas venham mais tarde, para saber se o sistema voltou a funcionar.
E detalhe que a maioria das pessoas que estavam ali na fila são idosos, né? Um perigo de aglomeração. Bom, gente, a Prefeitura de Vila Velha confirmou que houve, de fato, um problema no sistema, o que acabou atrapalhando no atendimento. Mas, pela manhã mesmo, a situação foi normalizada. Foram entregues 84 senhas e todos os usuários tiveram as consultas asseguradas. A capital do Espírito Santo está há mais de uma semana sem registros de mortes por Covid-19. Um dado aí muito importante, né? Com certeza, importantíssimo. Mas o trabalho para tentar conter o avanço do vírus não para. E hoje, véspera de feriadão, fica aí o alerta para toda a população. Os cuidados precisam continuar. Enterrado dia 17 de julho, aí agosto fez um mês, setembro 2 e vai fazer 3 meses, dia 17. Ela é Margarete dos Santos Coutinho, de 66 anos, amiga, prima e irmã da Dona Penha. Em julho, Margarete foi vítima da Covid-19 e deixou 4 filhos, 3 netos e uma dor que incomoda. Saudade que não se mede, que não cabe em calendário algum. Não dá para medir não, porque é triste, viu? Porque tem uns 3 meses, e esses 3 meses, vai fazer 3 meses, né? E tá difícil, tanto para mim, tanto para os filhos dela. A saudade da Penha é acompanhada aqui de boas notícias. A capital Vitória atingiu nesta terça-feira a marca de 7 dias sem óbitos por Covid-19. É claro que essa marca é importante e mostra que Vitorinha está no caminho do enfrentamento contra a doença. Mas é preciso relembrar, mas é preciso reforçar que por mais que o contágio tenha diminuído, o vírus continua por aí, assim como a doença, por mais que você possa não acreditar. Apesar do risco diminuído, o risco ainda existe. Então, se você ficou até agora se cuidando, não pode relaxar, porque você pode vir a adoecer. E principalmente esse público que tem doenças crônicas, os idosos, o risco de pegar a doença e vir a complicar e ir a óbito ainda é muito grande. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica explica também que as políticas públicas de contenção do vírus e a informação explicam os 9 dias sem óbitos por Covid na capital. Há um conjunto de ações sendo desempenhadas ao longo dessa pandemia, né? Desde as barreiras sanitárias, distribuição de máscaras, orientação da população, ampliação dos leitos dentro de pronto atendimentos para garantir que não tivesse, né, alta precoce, que a gente pudesse monitorar um tempo maior aquelas pessoas acometidas pela doença. Além disso, a gente tem a telemedicina através do 156, que já realizou aí milhares de consultas. Sexta-feira, véspera de feriadão prolongado. Dona Maria da Penha tem uma mensagem para você. Foi liberado muita coisa. Aí que a doença vai vir com força mesmo. Para mim, eu acho. Quem não usar máscara, não cuidar da higiene direitinho, aí o negócio vai vir com força mesmo. Pensa que está acabando e vai voltar. Isso aí, gente. Conselho sábio, reforçar sempre. O último registro de morte em Vitória foi no dia 29 de setembro, uma moradora de Jardim Camburi. De acordo com a última atualização da Secretaria de Saúde, o município tem 423 óbitos pela Covid-19. E a gente aproveita o assunto, então, para atualizar os números da pandemia aqui no estado. Em 24 horas, 11 pessoas perderam a vida. Foram registrados 740 novos casos. De ontem para hoje, 821 pessoas conseguiram se recuperar da doença. Nós temos, portanto, 137.330 casos. 126.624 pessoas conseguiram se recuperar. 3.628 morreram. E um dado muito positivo, viu, gente? Há mais de 3 semanas, a taxa de transmissão aqui no Espírito Santo apresenta queda, se mantendo abaixo de 1. Na prática, isso significa que os infectados estão transmitindo a doença para menos pessoas. Em Presidente Kennedy, um grave acidente aconteceu hoje cedo e deixou uma pessoa morta. A batida foi entre um caminhão e um carro de passeio. O impacto foi tão forte que chegou a arrancar o eixo do caminhão. A PRF não soube informar o que teria ocasionado o acidente.
O motorista do carro, identificado como Luiz Fernando de Oliveira Tavares, ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. Ele seria um oficial da Justiça do município. A pista chegou a ser interditada parcialmente pela manhã, mas nesse momento já está liberada. E por falar em acidente, a Polícia Rodoviária Federal vai iniciar a partir de meia-noite desta sexta-feira a Operação Nossa Senhora Aparecida 2020. O policiamento ostensivo vai ser reforçado nos locais e horários de maior incidência de acidentes nas rodovias federais. Os agentes vão fiscalizar as principais infrações cometidas pelos motoristas, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, embriaguez ao volante e o não uso do cinto de segurança. A operação vai acontecer até pouco antes da meia-noite de segunda-feira. E agora, aproveitando, falando sobre feriadão, segunda-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, shoppings e supermercados abrem em horário especial. O maior shopping de Vitória abre de 2 da tarde às 9 horas da noite. Em Vila Velha, os maiores shoppings funcionam de 1 da tarde até às 9 da noite. Praças de alimentação até às 10 da noite. Na Serra, os principais shoppings abrem à 1 da tarde às 9 da noite. Supermercados também funcionam em horário diferenciado, a maioria de 8 da manhã às 6 da noite. Os bancos só reabrem na próxima terça-feira. A Federação de Bancos lembra que a população pode acessar a internet banking e caixas eletrônicos para fazer as operações bancárias. E quem procura arroz e óleo nos supermercados da Grande Vitória tem encontrado surpresas. Primeiro, né, Bruna, é o preço aí elevado. É verdade, tem outra novidade. Agora, gente, em alguns estabelecimentos, o consumidor só vai poder levar para casa uma quantidade limitada desses produtos. Um amigo do TN nos mandou esse vídeo mostrando a limitação na compra do arroz. 4 pacotes de 5 quilos por pessoa. E aqui neste supermercado em Jardim da Penha, em Vitória, cartazes informam aos clientes que o óleo, cada um pode levar até 10 latas dessas daqui, ó, com 900 ml. Já o arroz, que está aqui do outro lado do corredor, cada cliente pode levar até 5 pacotes com 5 quilos. A decisão divide a opinião dos consumidores. Apoio muito. Porque eu não como nem arroz, nem óleo, não frito nada, não uso nada com fritura. Não é legal, né? Porque tem pessoas que querem levar mais que 5, né? Então, assim, colocar um limite não é legal. Os valores do arroz e do óleo continuam salgados. Segundo os supermercadistas, a alta está relacionada à inflação e o valor do dólar, além da queda na produção. Por isso, alguns supermercados limitaram a quantidade desses produtos. Essa limitação, nesse momento, se faz necessária para resguardar o nosso consumidor. A ideia é que nós tenhamos estoque para atender o consumidor durante um maior período. Haja visto que nós estamos na escassez do produto e a tendência de alta do preço do produto durante os próximos dias. O PROCON garante que realiza fiscalizações e o consumidor pode denunciar. Vários fatores que interferem nisso aí. Por exemplo, a alta do dólar, a própria questão da pandemia que causou um isolamento social e teve interferência nas questões dos transportes. Porém, o PROCON estadual também fiscalizou mais de 115 estabelecimentos na Grande Vitória e no interior do estado do Espírito Santo. O diretor-presidente do PROCON estadual esclarece que os estabelecimentos devem deixar claro o motivo da limitação dos produtos. Comprovando o problema, a venda dessa forma será permitida. O artigo 39 fala que pode limitar desde que tenha uma justificativa. Então, os comerciantes precisam o quê? Informar o motivo por que está limitando. Se não tiver uma informação, os consumidores podem procurar os PROCONs municipais, podem procurar o PROCON estadual, que nós vamos fazer uma fiscalização e se efetivamente estiver faltando a informação devida, esses estabelecimentos poderão ser autuados. Emerson diz que há um mês o supermercado onde ele é gerente foi notificado. Ele explica que a venda limitada é pensando justamente no consumidor. O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele foi criado pensando no consumidor, na sua coletividade. E se eu penso na coletividade, eu estou limitando pensando na coletividade, tendo limitação para atender todos os clientes. Se eu não limito, eu corro o risco de um único cliente comprar um volume maior e não ter para atender todos. Então eu estou atendendo o Código de Defesa do Consumidor a partir do momento que eu limito pensando no coletivo
e não na unidade. Olha, de acordo com o Ministério da Economia, esse aumento que estamos vendo não é generalizado, mas localizado em alguns produtos da cesta básica. Vai durar alguns meses e depois deve retornar à normalidade. E olha, ontem teve tempestade em algumas cidades aqui do Espírito Santo, tempestade que deixou muitos estragos. Várias cidades sofreram com vento forte e chuva de granizo. No interior de Dores do Rio Preto, mais de 150 casas foram destelhadas. Em Mantenópolis, moradores ficaram assustados com os ventos fortes e o granizo. O vendaval arrancou coberturas, caixas d'água, foram minutos de tensão nas comunidades atingidas. Em Dores do Rio Preto, mais prejuízos. Telhados também foram destruídos durante a chuva de granizo. Na região do Caparaó, quintais ficaram cobertos por pedras de gelo. Tudo provocado por uma frente fria que rompeu o bloqueio intenso de calor e reduziu as temperaturas no sudeste. Várias cidades, principalmente do interior capixaba, foram afetadas pelas tempestades. Olha lá, como é que... Essa imagem impressionante, Impressionante, né? Perigo. Que a gente falou ontem, calor e frio, né? Essa mistura toda, está acontecendo isso aqui no estado. Isso. E olha, uma carreta desgovernada destruiu o muro de uma casa em Cachoeiro de Itapemirim e foi parar dentro do quintal da residência no bairro Rui Pito Madeira. O motorista disse aos policiais que perdeu o controle do veículo ao descer uma ladeira no início da tarde de ontem. Ele explicou ainda que tentou fazer a curva, mas não conseguiu e a carreta acabou atingindo o muro. Mesmo com os estragos, ninguém se feriu. Vamos para os comerciais, Bora. rapidinho. No próximo bloco, eleições 2020, é dia de saber quem está na disputa pela Prefeitura de Colatina. Sextou, dia de aprender receita nova na Dica do Chefe. Hoje tem sobremesa, um delicioso bolo de pote e com cobertura de chocolate. Do jeitinho que eu gosto, já deu até água na boca, hein? A gente já volta, perde não. TN1 está de volta. Um acidente que terminou com 5 pessoas feridas essa semana na Rodovia do Sol, em Vila Velha, chama atenção para um alerta: a importância do cinto de segurança. Todas as vítimas usavam o equipamento. Olha, e cinto é importante não só no banco da frente, no banco de trás também. Um cuidado que muita gente não tem, mas que pode ser a diferença entre a vida e a morte. Pois é, esse som aqui, ó, tem cada vez ecoado menos em 2020 aqui no Espírito Santo. É que o pessoal tem esquecido, ó, de usar o cinto de segurança. Eu vou explicar para vocês. Em 2019, de janeiro a setembro, quase 6.500 motoristas foram multados por estarem sem o cinto de segurança. Aí entrou 2020, o ano da pandemia, o ano do caos. Este número mais do que dobrou. Quase 14 mil condutores foram multados por estarem sem o cinto de segurança. Pois é, aí eu fico aqui pensando, será que a pandemia do novo coronavírus também trouxe um certo esquecimento para os motoristas? A galera tá se esquecendo de usar o salvador cinto de segurança? Basta você ficar 1 minuto ou 10 minutos que seja no trânsito e você vai perceber como as pessoas não utilizam o cinto, burlam a utilização do cinto, achando que na verdade isso é obrigatório apenas num momento de fiscalização. Flagramos 1, 2, 3, 4 e 5. É melhor parar por aí para não dar ruim, já que também tem a galera que anda no padrão. Fala aí, Leandrão! Proteger a minha família e me proteger também. Caso de acidente, alguma coisa assim. E o pessoal atrás também tá usando. Tá usando o cinto. E você pega no pé? Pego no pé. Por quê? Por causa de segurança, bater alguma coisa assim. O que o Leandro tá dizendo é isso aí, ó. Esta semana, 2 crianças e uma adolescente saíram ilesas após um grave acidente na Rodovia do Sol. Todas usavam o cinto de segurança no banco de trás. Quando você não utiliza o cinto, você está colocando a sua vida em risco. O cinto ele te protege, primeiro de um impacto violento, ele vai te proteger, ele vai te... É o abraço, né? O abraço seguro, ele vai te proteger ali no banco. E também, além dessa proteção do impacto, ele te protege contra... para você não ser lançado para fora do veículo, né? É preciso falar sobre isso. E a gente sempre fala, tá? Até num simulador para testar a eficácia do cinto de segurança, eu já dei um rolê. A voz continua a mesma,
Mas o resto, quanta diferença! Ah, só para lembrar, o cinto vale para todo ocupante do veículo, tá? Aí você tá assistindo essa reportagem e se pergunta: ah, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu sou só passageiro, eu não sou motorista. É, mas andar aqui atrás você gosta, não gosta? Hein? Com motorista de aplicativo, então melhor ainda, né? Melhor que o Transcol, né? Pois é. Mas mesmo aqui atrás, você precisa, ó, colocar o cinto de segurança. É um ato tão simples, é um item, um acessório tão barato e que protege a sua vida, né, em qualquer acidente. Com certeza, a gente não pode deixar de usar o cinto de segurança em qualquer lugar do carro, no banco da frente, do banco de trás, é muito importante. A multa por dirigir sem cinto é de R$ 195 e 5 pontos na carteira de habilitação. Mas, claro, não é muito além da multa, o mais importante, no fim das contas, é a vida. O cinto pode evitar mortes em mais de 75% dos acidentes. Eleições 2020, hoje vamos conhecer os candidatos à Prefeitura de Colatina. Barbosinha, PTB, Elodilson Sabadini, Solidariedade, Genivaldo Lievori, PT, Jesse, DC, Guerino Balestrace, PSC, Luciano Merlo, Patriota, Marcos Dávila, PMN, Marcos de Oliveira, PSOL, Mariceles, Cidadania e Renata Nunes, PL. Lembrando que a votação no primeiro turno para prefeitos e vereadores acontece no dia 15 de novembro. Vamos dar uma olhadinha no que é destaque do Jornal A Tribuna de hoje. Jorge, você sabia que vai ter escola militar aqui no Espírito Santo? É mesmo? Na Grande Vitória vai ter escola militar e vai abrir, gente, com ocupação total das vagas, viu? Mais de 3.000 pais inscreveram os seus filhos para tentar uma das 600 vagas oferecidas pelo Colégio Militar, que vai abrir no município de Viana. Bom, notícia aí, tem outra notícia aqui também, ó, reforma administrativa, proposta quer novas regras para servidores da ativa. Frente formada por deputados e senadores para discutir a iniciativa, oficializou o documento em que pede a inclusão de juízes e promotores. Passou da hora, né? Verdade. Vamos ver mais destaques aí do Jornal A Tribuna de hoje. Sexta-feira, 9 de outubro, proposta inclui servidor da ativa na reforma do serviço público. Na foto principal, escola militar com ocupação total. Consumidores vão à justiça para impedir reajuste de planos de saúde. No caderno de esportes, a hora de Everton Ribeiro na seleção. Tatuador tenta dar mata-leão em PM e morre durante confronto. E ainda é destaque no Jornal A Tribuna. Novo centro de especialidades para pacientes do SUS. Últimas vagas em hotéis para o feriadão. E a transmissão da Covid em queda há 10 semanas. Gente, vocês sabiam? Você sabia, Jorge? Você também, que hoje, dia 9 de outubro, é dia da sobremesa? Vou confessar que eu nunca ouvi falar que tinha um dia da sobremesa. É, Bruninha também é cultura formiguinha aqui, ó. Sabe de tudo relacionado a doce, dia delicioso, dia da sobremesa. E para comemorar e homenagear também o Dia das Crianças, que já está chegando, né, gente? Tem uma dica do chefe super especial. Olha, muito especial. É um bolo no pote recheado de quê? De chocolate. E para completar, para não ser diferente, uma calda de quê? Claro, mais chocolate. Tem como ficar ruim? Não tem, gente. Não tem, pelo contrário, uma delícia. Vamos ver junto? Bora! A nossa dica de hoje é com ele, que já tem vaga cativa no nosso quadro. Chefe Danilo, o nosso confeiteiro do Dia das Crianças. E a receitinha nova, hein? Super simples e que dá para fazer junto com os pequenos aí no Dia das Crianças. É isso mesmo, né, chefe Danilo? Isso aí, uma receita bem fácil, tá? É coisa de minutos, tá pronto e dá pra criançada saborear bastante aí. É um bolo na caneca, é isso? Isso, um bolinho de caneca. Bora trabalhar então? Mão na massa pra gente ver como é que vai ficar. Tudo
vai sendo preparado na caneca mesmo. Coloque um ovo, 2 colheres de chocolate em pó, 3 de açúcar, 4 de trigo, 1 de óleo, 4 de leite e 1 colher de chá de fermento. Mistura, 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 mistura até todos os ingredientes formarem uma massa homogênea. E aí, partiu o micro-ondas. São apenas 3 minutinhos de micro-ondas. E chefe Danilo, como é que você costuma fazer, quando você costuma fazer esse tipo de receita mais trabalhada? Então, esse tipo de receita, ela surge naquele improviso mesmo, sabe? Aquela vontade de comer um doce, não tenho nada em casa. Já que é dia das crianças, dá pra botar a criançada mesmo pra fazer. Isso aí, e não tem tanto perigo, né? Só pedir o papai pra poder colocar no micro-ondas e tá tranquilo. A calda deixa para os papais fazerem, hein, criançada? Em uma panela, coloque meia xícara de leite, 2 colheres de chocolate em pó e 1 de margarina. Vai pro fogo até engrossar e depois é só jogar tudo por cima da massa. Olha que delícia! Viu como é fácil? E já que eu sou o caçulinha da reportagem da TV Tribuna e é Dia das Crianças, o Formiguinha aqui vai experimentar o doce feito especialmente para o dia delas. Chefe Danilo, será que vai estar bom? Então, vamos ver, né? Se tá aprovado. Vamos lá. Feliz Dia das Crianças! Pô, que delícia, hein? Yuri me matou de inveja aqui agora. 3 minutinhos, Bruna. Rápido. Poucos ingredientes. Até a receita foi rápida, né? Muito rápido. Muito rápida a receita, gente. Só ter ali os ingredientes, bota do micro-ondas e olha ali, que bonito que fica. Super saboroso também. Não provei, não chegou até aqui esse bolo, mas pela cara parece que tá lindo, né? E nosso caçulinha da reportagem, pelo visto, amou a receita, virou criança de novo, Yuri, né, gente? E ó, para conhecer melhor o trabalho do Danilo, acesse aí, @bemboladobolosvv, @bemboladosbolovv. Ó, isso daí não dá para você também deixar de fazer, é só colocar tudo ali e colocar no micro-ondas. É verdade, esse aí parece mais fácil. Daqui a pouquinho também vai para o nosso site tribunaonline.com.br, se você perdeu, ou manda também aí para o nosso WhatsApp 997922530 pedindo a receita que a gente manda para você. E se você também quiser participar da nossa dica do chefe, é só mandar aí para o nosso WhatsApp 997922530. Muito bom, muitas delícias nessa dica do chefe, né? Toda sexta-feira é uma diferente, gente. Vamos para o nosso comercial. No próximo bloco você vai saber como é que fica o tempo no final de semana. Já tem previsão de tempestade e vento forte vindo por aí. Já já. TN de volta, vamos para o nosso giro de câmeras com imagens ao vivo da Praça do Papa. Olha lá, a câmera está se posicionando. Sexta-feira abafada mesmo com tempo nublado na Grande Vitória, mas não tem previsão de chuva não, viu? Agora vamos mudar de câmera, vamos para onde? Avenida Beira-Mar. Em Capé não prevê chuva para a Grande Vitória, mas em outras regiões como Norte e Noroeste pode chover bastante. É isso mesmo, o trânsito está tranquilo por ali. Vamos lá para a Reta da Penha saber como é que tá. Tranquilo também. Amanhã uma frente fria passa pelo mar e pode chover rápido aqui na Grande Vitória. Nosso tempo está terminando. Obrigada pela companhia, gente. Beijo enorme. Até segunda. Tchau, bom fim de semana. Tchau.